Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Meu nome é David Thompson, e esta é a história de como minha vida, que parecia um conto de fadas, desmoronou como um castelo de areia sob uma onda implacável. Tudo começou em uma manhã ensolarada de 20 de maio de 2023, no auditório da Harvard Medical School, em Boston, Massachusetts. O ar estava carregado com o perfume doce de lírios brancos, dispostos em arranjos elegantes nas laterais do palco de madeira polida. Famílias orgulhosas lotavam as fileiras, tirando fotos com celulares, sussurrando elogios e enxugando lágrimas de emoção. Eu estava na primeira fileira, vestindo minha camisa azul escura, aquela que Sarah sempre dizia que realçava meus olhos castanhos. Minha esposa, Sarah Elizabeth Miller, estava prestes a se formar em medicina. Doutora Sarah Miller, só de pensar nisso, meu peito se enchia de orgulho, como se eu próprio tivesse conquistado algo grandioso. Os alto-falantes ecoaram com o hino da universidade, Fair Harvard, e os formandos entraram em fila, suas becas pretas esvoaçantes, os cabelos balançando com borlas douradas. Sarah era a terceira da fila. Seu cabelo loiro preso em um coque impecável, os olhos verdes brilhando sob a luz suave do auditório. Ela me viu, sentado com o celular na mão, pronto para gravar cada segundo, e piscou. Um gesto sutil que, na época, interpretei como "conseguimos, amor". Meu coração batia forte, uma mistura de orgulho, alívio e amor, após anos de sacrifício mútuo. Quando o reitor, um homem de cabelos grisalhos e voz grave, anunciou Sarah Elizabeth Miller, o auditório explodiu em aplausos. Levantei-me, batendo palmas com tanta força que minhas mãos ficaram vermelhas, gritando "Vai, Sarah!", como se estivesse na arquibancada do Gillette Stadium, torcendo pelos Patriots. Ela caminhou até o palco com uma confiança que eu admirava. Pegou o diploma com as duas mãos, apertou a mão do reitor e posou para a foto oficial, seu sorriso iluminando o rosto como o sol de primavera. Lágrimas escorriam dos meus olhos, misturadas com suor. Era o culminar de uma jornada que começamos juntos, uma jornada que eu acreditava ser nossa. Após a cerimônia, corri para abraçá-la no gramado verde do campus, onde famílias se reuniam em grupos animados, tirando selfies e brindando com copos de plástico cheios de champanhe. "Você fez isso, amor?" "Doutora!" eu exclamei, girando-a no ar como fazíamos nos primeiros anos de namoro, quando éramos apenas dois jovens apaixonados. Seus pais, John e Margaret Miller, vieram de Nova York para a ocasião, carregando uma câmera profissional e sorrisos orgulhosos. John, um corretor de imóveis aposentado, com uma risada calorosa, me deu um tapinha nas costas. "Você foi o alicerce dela, David." "Bom trabalho, garoto." Margaret, uma ex-professora de literatura com óculos de armação fina, enxugava lágrimas com um lenço bordado, dizendo: "É um dia para nunca esquecer." Tirei fotos com eles, com Sarah, com colegas dela, capturando cada momento para a eternidade. Foi um dia de pura alegria, daqueles que você guarda como um troféu na memória, um instante perfeito antes da tempestade. Para entender o quanto a traição doeu, preciso voltar ao início, ao outono de 2012, quando Boston estava vibrante com as cores do outono. As folhas das árvores em Beacon Hill tingiam-se de vermelho, laranja e dourado, caindo nas calçadas de paralelepípedos como um tapete natural. Eu tinha 28 anos, era engenheiro de software em uma startup promissora no MIT Media Lab, sonhando em criar o próximo grande aplicativo de tecnologia que revolucionaria o mundo. Minha vida era uma rotina frenética de códigos, cafés fortes e noites longas, até o dia em que trombei com Sarah Miller em um café lotado na Newbury Street, uma das ruas mais charmosas de Boston. Estava apressado, pedindo um latte duplo para combater o cansaço após uma maratona de programação. Ao virar, esbarrei nela, que segurava uma bandeja com um chá verde e um muffin de mirtilo. Meu latte voou, molhando o chão de madeira e parte da minha calça jeans. "Meu Deus, desculpa." "Bas", ela exclamou, pegando um punhado de guardanapos. Eu ri,
envergonhado. Não, culpa minha. Sou um desastre ambulante. Seus olhos verdes me cativaram na hora, brilhando com uma mistura de humor e gentileza que me fez esquecer o café derramado. Limpamos a bagunça juntos, rindo como velhos amigos, e acabamos sentados em uma mesa de canto, conversando por horas até o café fechar. Sarah era enfermeira no Massachusetts General Hospital, filha de imigrantes irlandeses de Nova York, com uma paixão ardente por medicina. Tinha 25 anos, um sorriso que iluminava o ambiente e uma determinação que me fascinava. Contei sobre minha família em Chicago. Meu pai, Robert, um engenheiro civil que projetava pontes, e minha mãe, Ellen, uma bibliotecária apaixonada por livros, e sobre meu amor por tecnologia e ficção científica. Falamos dos Red Sox, de Philip K. Dick, de sonhos grandes. Quero ser médica, salvar vidas de verdade, ela disse, os olhos brilhando. Quero criar algo que conecte o mundo, respondi, sentindo uma conexão instantânea. Quando o café fechou, trocamos números. Você é interessante, David Thompson, ela disse, com um sorriso que fez meu coração disparar como um adolescente. No dia seguinte, marcamos um piquenique no Public Garden, um dos parques mais icônicos de Boston. Levei sanduíches de peru do Mike's City Diner, o restaurante favorito dela, e ela trouxe uma garrafa de vinho branco barato, que rimos por ser terrível, mas charmoso. Sentamos sob uma árvore centenária, com o Lago dos Cisnes ao fundo, e conversamos sobre tudo. Ela queria ajudar comunidades carentes, eu sonhava em criar aplicativos que mudassem vidas. Ao pôr do sol, com o céu tingido de laranja, nos beijamos pela primeira vez e soube que era o início de algo especial, algo que mudaria minha vida. Nosso namoro foi intenso, como um filme romântico dos anos 90. Passávamos fins de semana explorando Boston, caminhadas no Freedom Trail, jogos dos Celtics no TD Garden, noites cozinhando em meu apartamento apertado em Allston. Certa vez, alugamos um caiaque no Charles River e remamos até o pôr do sol, rindo quando quase viramos ao tentar tirar uma selfie. Sarah era minha parceira, minha melhor amiga, e eu sentia que estávamos construindo algo eterno. Em 2015, propus casamento em Cape Cod, ajoelhado na areia ao entardecer, com o mar calmo ao fundo. Sarah, você é minha inspiração, minha parceira. Casa comigo? Perguntei, segurando um anel simples de prata com uma pedra pequena, tudo que meu salário de programador permitia. Ela chorou, abraçou-me e disse sim, seu rosto iluminado pelo sol poente. O casamento foi simples, mas perfeito. 50 convidados na praia, churrasco com lagosta e milho assado, uma banda local tocando covers de Bruce Springsteen. Compramos uma casa modesta em Brookline, um sobrado com 3 quartos e um quintal pequeno, onde plantamos rosas vermelhas e sonhávamos com filhos. Adotamos Max, um labrador dourado resgatado, que se tornou nosso companheiro fiel. Nossa vida sexual era apaixonada, nossas conversas profundas. Passávamos noites debatendo filosofia, ciência, o futuro. Sarah era minha confidente, e eu acreditava que éramos invencíveis. Quando Sarah foi aceita na Harvard Medical School em 2019, foi como ganhar na loteria. David, é o meu sonho! Ela exclamou pulando de alegria no nosso quintal, as rosas balançando ao vento. Vai fundo, amor! Eu seguro as pontas por aqui, respondi, beijando sua testa com orgulho. E segurei mesmo de corpo e alma. Os anos de estudo foram um teste de resistência para nosso casamento. Harvard Med é implacável. Aulas das 8 horas às 18 horas, estudos até meia-noite, plantões de 24 horas no Massachusetts General Hospital. Eu assumi o papel de pilar da casa, um papel que abracei sem hesitar. Trabalhava 60 horas por semana na minha empresa, uma startup de tecnologia em Cambridge, desenvolvendo softwares de saúde que, ironicamente, ajudavam médicos como Sarah. Acordava às 6 para preparar o café da manhã, ovos mexidos com torradas, o favorito dela, antes de correr para o escritório. Pagava as contas, fazia compras no Whole Foods, limpava a casa, cozinhava jantares simples, macarrão com molho de tomate, hambúrgueres grelhados na churrasqueira do quintal.
Às vezes, um frango assado para impressioná-la. Nos fins de semana, enquanto Sarah mergulhava nos livros ou fazia plantões, eu levava Max para passear no Boston Common. Ele corria atrás de esquilos, latindo animado, enquanto eu tentava manter a sanidade, carregando o peso da casa sozinho. Era exaustivo, mas eu via como um investimento no nosso futuro. É só uma fase, David. Quando eu me formar, vamos viajar, ter filhos, viver a vida que merecemos. Ela prometia nos raros momentos em que nos abraçávamos na cama, exaustos, mas ainda conectados. Lembro de noites em que ela chegava do hospital, caindo no sofá com o uniforme de plantão, os olhos fundos de cansaço. Eu massageava seus pés, ouvindo histórias sobre cirurgias complexas, diagnósticos desafiadores e pacientes que a marcavam. Assistíamos a episódios de Grey's Anatomy, a série favorita dela, que ela dizia ser dramática demais, mas viciante. Eu contava piadas ruins para arrancar um sorriso. Por que o médico terminou com a namorada? Porque não tinham química. Ela ria, me beijava e dizia: "Você é o melhor marido do mundo, David. Não sei o que faria sem você." Financeiramente, era um malabarismo. As mensalidades da Harvard eram astronômicas, mesmo com bolsas parciais. Cortamos todos os gastos supérfluos. Nada de viagens luxuosas, jantares em restaurantes caros ou roupas novas. Trocamos o carro esportivo que eu queria por um Honda CR-V usado, mais prático. Economizávamos cada centavo para o futuro. "Quando eu me formar, vamos para a Europa", ela dizia, os olhos brilhando com a visão de nós dois em Paris, brindando com champanhe sob a Torre Eiffel. Eu acreditava, visualizando cada detalhe daquele sonho. Nossos amigos admiravam nossa parceria. Meu melhor amigo, Mike Johnson, um contador de Cambridge com um senso de humor afiado, dizia: "Vocês são o casal perfeito, cara. Ela tem sorte de ter você segurando tudo." Minha irmã, Emily, que trabalhava como designer de interiores em Chicago, mandava mensagens pelo WhatsApp: "Você é um santo." David, nem todo mundo aguentaria essa pressão. Minha mãe, em ligações semanais, reforçava: "Você está fazendo algo incrível por ela, filho. Isso é amor de verdade." Eu ria, dizendo que era apenas amor. E era. Pelo menos eu achava que era. No outono de 2022, algo mudou. Tão sutil quanto uma brisa que precede uma tempestade. Foi como uma rachadura em uma parede que você ignora, achando que é só uma imperfeição, até que ela se torna um buraco impossível de consertar. Sarah começou a passar mais tempo no celular, digitando mensagens no meio da noite, a tela iluminando seu rosto no escuro do nosso quarto. "É o grupo de estudos, amor. Estamos discutindo casos clínicos", ela explicava, virando o telefone para baixo com um movimento rápido. Eu assentia, tentando ignorar a pontada de desconfiança. Ela chegava cada vez mais tarde dos plantões, o uniforme hospitalar exalando desinfetante e, às vezes, um traço de perfume masculino que não era meu. Eu não queria pensar nisso, mas a dúvida começava a crescer como uma erva daninha. Nossa intimidade, que antes era tão natural, diminuiu drasticamente. Quando eu tentava abraçá-la ou iniciar algo mais, ela se esquivava com um suspiro. "Tô cansada, David. É o estresse da reta final da residência." Eu acreditava, ou pelo menos queria acreditar, que era normal. A residência médica era brutal, eu sabia. Tinha lido sobre o esgotamento de médicos residentes, sobre as noites sem dormir, as pressões do hospital. Então, engolia a solidão e seguia em frente. Comecei a me sentir invisível na nossa própria casa. Max, nosso labrador, parecia notar a mudança. Ele se aninhava mais comigo no sofá, seus olhos castanhos cheios de uma lealdade silenciosa, como se soubesse que algo estava errado. Às vezes, eu o levava para longas caminhadas no Boston Common ao entardecer, observando as famílias brincando, os casais de mãos dadas, e me perguntava onde tínhamos nos perdido. Conversei com Mike numa noite de cerveja no The Plough and Stars, um pub em Cambridge com paredes de madeira e uma jukebox tocando rock clássico.
Cara, ela tá distante. Acho que é só cansaço. Desabafei, girando o copo de IPA na mão, o líquido âmbar refletindo as luzes do bar. Mike, sempre prático, mas com um toque de preocupação, respondeu: Relaxa, David. Vocês são sólidos, mas fica de olho, tá? Às vezes o estresse não explica tudo. Ele franziu a testa, como se sentisse algo que eu não queria admitir. Aquela conversa plantou uma semente de dúvida que eu tentei ignorar. Consultei uma terapeuta online, Dra. Helena Ramírez, uma psicóloga de Boston, recomendada por um colega de trabalho. Em nossa primeira sessão por Zoom, contei sobre a distância de Sarah, os silêncios, a falta de conexão. Comunique-se abertamente, David, ela aconselhou, ajustando os óculos na tela. Pode ser apenas estresse, mas casamentos precisam de diálogo. Tentei seguir o conselho. Uma noite, enquanto jantávamos pizza no balcão da cozinha, perguntei: Sarah, tá tudo bem? Você parece diferente. Ela suspirou, desviando o olhar para a janela. É só cansaço, David. A reta final é insana. Vai passar! Mas os sinais pioraram, como nuvens escuras se acumulando no horizonte. Encontrei um brinco no banco do passageiro do carro dela. Um pequeno aro dourado, que não era dela. Deve ser de uma amiga, ela disse, mas seus olhos desviaram para o chão e sua voz soou tensa. Ela começou a viajar para conferências médicas em Nova York e Filadélfia, voltando com histórias vagas sobre palestras e networking. Certa vez encontrei um recibo amassado em seu casaco. Jantar para 2 no Mistral, um restaurante chique em Boston, com uma garrafa de vinho tinto caro. Foi com colegas da turma, ela explicou, mas a explicação parecia ensaiada, como uma fala decorada. Outra vez, notei um frasco de perfume masculino na bolsa dela, Tom Ford, algo que eu nunca usaria. Um colega deixou no vestiário, ela disse, rindo nervosamente. Meu instinto gritava que algo estava errado, mas o amor me cegava. Eu me convencia de que era paranoia, que Sarah nunca me trairia depois de tudo que passamos juntos. Afinal, éramos um time, certo? Tínhamos enfrentado noites sem dormir, crises financeiras, o peso da Harvard Med. Eu era o cara que segurava as pontas, o marido que ela dizia ser o melhor do mundo. Como ela poderia jogar isso fora? O dia da formatura, 20 de maio de 2023, foi glorioso, até não ser mais. Planejei um jantar surpresa em casa para celebrar a conquista de Sarah. Comprei um Cabernet Sauvignon da Napa Valley, rosas vermelhas, as favoritas dela que sempre a faziam sorrir. E cozinhei salmão grelhado com aspargos, um prato que ela amava desde nosso primeiro encontro no North End. A mesa da sala de jantar estava posta com velas brancas, a luz suave, refletindo nos copos de cristal que ganhamos no casamento. Toquei uma playlist de jazz suave no Spotify. Nora Jones, Ella Fitzgerald, um clima perfeito para uma noite especial. Vesti uma camisa nova, cinza, e ensaiei um discurso mental. Sarah, você conquistou o mundo, e eu sou o cara mais sortudo por estar ao seu lado. Ela chegou tarde, por volta das 21h. Ainda vestindo a beca preta, o capelo na mão, os cabelos loiros soltos agora caindo sobre os ombros. Abri a porta com um sorriso largo. Surpresa. Parabéns, doutora. Mas o rosto dela estava sério, sem o brilho de felicidade que eu esperava. Ela colocou um envelope branco na mesa, ao lado das rosas, e disse com uma voz firme que cortou o ar. David, precisamos conversar. Sentei-me à mesa, o coração disparado, como se eu estivesse correndo uma maratona sem fim. O que houve? O jantar tá frio? Posso aquecer. Brinquei, tentando aliviar a tensão que pairava como uma névoa. Ela balançou a cabeça, sentando-se à minha frente, as mãos cruzadas sobre o envelope. Seus olhos verdes, que eu amava tanto, agora pareciam gelo do inverno de Boston, frios e distantes. Eu me formei hoje, David, e quero o divórcio. As palavras me atingiram como um soco no estômago, tirando o ar dos meus pulmões. O mundo pareceu desacelerar, o som do jazz abafado, as velas tremeluzindo como se zombassem de mim. O quê? Isso é brincadeira, né? Depois de tudo. A perguntei, minha voz tremendo, as mãos suando.
Pensei que fosse uma piada cruel, mas ela estava séria. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua voz não vacilava, como se ela tivesse ensaiado aquelas palavras por semanas. Não é brincadeira. Eu mudei, David. Nós mudamos. Preciso de espaço, de uma nova vida. Implorei por explicações, minha mente girando em um redemoinho de confusão e dor. Por quê? Depois de tudo que fiz por você? Pelos anos que segurei as pontas, paguei as contas, cuidei de tudo. Ela olhou para baixo, as mãos mexendo nervosamente no envelope. Você foi incrível, David, mas eu me sinto sufocada. Os anos de estudo me fizeram ver o mundo de forma diferente. Não sinto mais o mesmo. Cada palavra era uma facada, e eu sentia o sangue metafórico escorrer. Saí de casa atordoado, peguei o carro e dirigi sem rumo pela I-90, passando pelo Charles River, onde costumávamos passear de mãos dadas nos domingos de manhã, rindo e planejando o futuro. As luzes da cidade refletiam na água, mas tudo parecia cinza, como se a cor tivesse sido drenada do mundo. Parei em um mirante, sentei-me no capô do carro e chorei, os soluços ecoando na noite fria. Como chegamos a esse ponto? O que eu fiz de errado? Dias depois, a verdade veio à tona como uma avalanche, destruindo qualquer esperança que eu ainda tinha. Eu estava limpando a casa, uma tentativa desesperada de ocupar a mente e evitar pensar na palavra divórcio, quando encontrei um recibo amassado no bolso de uma jaqueta dela, esquecida no armário. Era do The Langham Hotel, um hotel de luxo no centro de Boston, uma suíte reservada 2 semanas antes da formatura. Meu estômago revirou, como se eu tivesse engolido algo podre. Sentei-me no chão da lavanderia, o papel tremendo nas minhas mãos, e liguei para Mike. Cara, acho que ela tá me traindo, desabafei, a voz embargada. Mike, sempre leal, respondeu. Calma, David, não tira conclusões ainda, mas vamos descobrir. Ele sugeriu contratar um detetive particular, Tom Reynolds, um ex-policial de Boston, com reputação de ser discreto e eficiente em casos de infidelidade. Se tem algo acontecendo, ele vai achar, Mike garantiu. Tom trabalhou rápido, como um cão farejador. Em 1 semana, entregou um relatório que partiu meu coração em 1000 pedaços. Sarah estava tendo um caso com o Dr. Alex Carter, um cirurgião residente no Massachusetts General Hospital, colega da turma dela na Harvard Med. O caso começou nos plantões noturnos, nas madrugadas de estudos intensivos, e evoluiu para encontros clandestinos em hotéis, cafés escondidos em Cambridge e até jantares românticos em restaurantes caros. No dia da formatura, enquanto eu aplaudia na primeira fileira, gravando o momento com orgulho, ela já planejava a separação, já vivia uma vida dupla. Tom me mostrou fotos, e cada uma era um golpe. Sarah e Alex, de mãos dadas no Arnold Arboretum, rindo como adolescentes apaixonados, as árvores floridas ao fundo. Outra foto, em um café em Harvard Square, ele tocando o rosto dela com um carinho que eu achava que era só meu. Alex era alto, moreno, com um sorriso confiante e olhos azuis. O tipo de cara que parecia saído de um comercial de clínica médica ou de uma série como Grey's Anatomy. Ele tinha 32 anos, era divorciado e, segundo Tom, era conhecido no hospital por sua charme e ambição. A dor foi indizível, como se uma faca atravessasse meu peito e girasse lentamente. Chorei noites inteiras, trancado no quarto de hóspedes, questionando cada momento dos últimos anos. Porque eu, depois de tudo que fiz, liguei para meus pais em Chicago, minha voz falhando ao contar a história. Minha mãe, Ellen, veio imediatamente para Boston, me abraçando forte no sofá da sala. Filho, às vezes as pessoas mudam e não é culpa sua. Você merece alguém que te valorize. Meu pai, Robert, por telefone, foi mais direto. Foque no trabalho, David. Reconstrua sua vida. Não deixe isso te definir. Confrontei Sarah uma última vez, no nosso quintal, com Max deitado aos meus pés, olhando para nós como se entendesse a gravidade do momento. Mostrei as fotos que Tom me deu, minha mão tremendo. Como pôde, depois de tudo? E perguntei, a voz rouca de raiva e dor. Ela abaixou a cabeça, lágrimas caindo na grama.
Começou como amizade, David. Virou mais. Eu não planejei isso. Me desculpe. Sua voz era baixa, mas não havia remorso verdadeiro, apenas resignação. Saí sem dizer mais nada, deixando-a com suas desculpas frágeis. Passei a semana no sofá de Mike, tentando juntar os cacos do que restava de mim. O divórcio foi rápido, mas cada etapa era uma ferida reaberta. Contratamos advogados em Boston. Ela, uma advogada cara, recomendada por Alex, com um escritório envidraçado no centro. Eu, um advogado modesto, indicado por Mike, um cara chamado Stephen Walsh, que trabalhava em um escritório pequeno em Brookline. Dividimos os bens em uma reunião tensa, realizada em uma sala de conferências com paredes brancas e uma mesa de mogno. A casa em Brookline ficou comigo, já que eu pagava a hipoteca desde o início. Ela levou o Honda CR-V e uma parte das economias que havíamos acumulado. Assinei os papéis com uma caneta que tremia na minha mão, cada assinatura doendo como uma facada no peito. Quero isso acabado logo, disse ao meu advogado, tentando manter a compostura enquanto sentia o mundo desabar. Os meses seguintes foram um inferno pessoal. Perdi 10 quilos, vítima de insônia e falta de apetite. Acordava às 3 da manhã, encarando o teto, revivendo cada momento dos últimos anos, procurando onde errei. Max, o cachorro, era minha única companhia fiel, dormindo ao pé da minha cama, sua respiração calma me ancorando à realidade. Minha irmã, Emily, mandava mensagens diárias de Chicago. Você é forte, David, vai superar isso. Te amo. Meus pais vieram para Boston, trazendo comida caseira e conforto. Minha mãe cozinhou minha lasanha favorita, enchendo a casa com o cheiro de molho de tomate e queijo derretido. E disse, você vai encontrar seu caminho, filho. Dê tempo ao tempo. Meu pai me levou para um jogo dos Red Sox, no Fenway Park, tentando me distrair com cerveja e gritos de torcida. Mas eu mal conseguia prestar atenção no placar. Voltei à terapia com a Dr. Helena Ramírez, agora em sessões presenciais, em seu escritório em Back Bay, decorado com plantas e quadros abstratos. Você foi leal, David, ela não. Foque em reconstruir sua autoestima. Ela aconselhava, anotando em um caderno de couro. Comecei a correr no Boston Marathon Trail, uma trilha arborizada que cortava a cidade, sentindo o vento frio limpar minha mente. Cada passo era uma pequena vitória, uma forma de recuperar o controle sobre minha vida. Inscrevi-me em uma academia local, onde levantava pesos e fazia aulas de boxe, canalizando a raiva em socos no saco de pancada. Em 2024, um ano após a formatura de Sarah, comecei a renascer, como uma planta que brota após um inverno rigoroso. No trabalho, mergulhei de cabeça em um projeto ambicioso, um aplicativo de monitoramento de saúde chamado Health Bridge, que conectava pacientes e médicos em tempo real, permitindo acompanhamento remoto de condições crônicas. O app ganhou um prêmio da MIT Technology Review e fui promovido a gerente de produto, liderando uma equipe de 10 desenvolvedores. Pela primeira vez em meses, senti orgulho de mim mesmo, como se estivesse recuperando uma parte de quem eu era antes da traição. Fiz novos amigos na empresa. Rachel Nguyen, uma desenvolvedora de software vietnamita-americana com um sorriso contagiante, me convidou para corridas em grupo aos domingos no Charles River Esplanade. Você precisa sair mais, David. O mundo não acabou, ela dizia, rindo enquanto ajustava o boné de corrida. Mike continuou sendo meu porto seguro, me arrastando para bares e jogos dos Celtics no TD Garden. Você tá voltando, cara, ele dizia, brindando com uma cerveja Sam Adams, seus olhos brilhando com orgulho. Comecei a sair com Lisa Harper, uma designer gráfica de 30 anos que conheci em um evento de tecnologia em Somerville. Lisa tinha olhos castanhos calorosos, cabelos cacheados e um senso de humor afiado que me fazia rir como há muito não fazia. Ela contava histórias hilárias sobre seus 2 gatos, Picasso e Frida, e sobre seus projetos de design, que incluíam capas de livros e pôsteres para festivais locais. Não era Sarah, mas talvez fosse melhor assim. Lisa era autêntica, presente, e não carregava o peso de promessas quebradas.
Viajamos juntos para o Parque Nacional de Acadia, no Maine, caminhando por trilhas rochosas e brindando com cervejas artesanais sob um céu estrelado. Você já pensou em recomeçar, David? Tipo de verdade, se ela perguntou uma noite, enquanto olhávamos as ondas quebrando na costa. Tô começando agora, respondi, e pela primeira vez acreditei nisso. Para entender a profundidade da traição, preciso revisitar os primeiros anos, quando Sarah e eu éramos o casal que todos invejavam. Após o piquenique no Public Garden em 2012, nosso namoro decolou como um foguete. Passávamos fins de semana explorando Boston, jantares no North End, onde devorávamos pratos de fettuccine Alfredo no Jacomos, shows no House of Blues, passeios de barco no Charles River. Certa vez, alugamos um caiaque e remamos até o pôr do sol, rindo quando quase viramos ao tentar tirar uma selfie. Se a gente cair, eu te salvo. Sarah brincou, seus olhos brilhando com diversão. Em 2015, o casamento em Cape Cod foi mágico. A brisa do mar soprava suavemente enquanto trocávamos votos sob um arco de flores brancas. Prometo te apoiar sempre, David, ela disse, com lágrimas nos olhos, segurando minhas mãos. Compramos a casa em Brookline, decorando-a com móveis do IKEA e fotos nossas. Uma do piquenique no Public Garden, outra de uma viagem a Nova York, onde posamos na Times Square. Plantamos rosas vermelhas no quintal, sonhando com o futuro. Quero 2 filhos, ela dizia sorrindo. E um cachorro, eu completava, o que nos levou a adotar Max, um labrador resgatado que corria pelo quintal como se fosse o dono do lugar. Nossa vida sexual era apaixonada, nossas conversas profundas. Passávamos noites debatendo filosofia, ciência, o futuro da medicina e da tecnologia. Sarah era minha melhor amiga, minha confidente. Quando ela decidiu estudar medicina, apoiei sem hesitar. Estamos juntos nisso, eu disse, e acreditava nisso com cada fibra do meu ser. Planejávamos uma vida juntos, filhos correndo pelo quintal, viagens à Europa, uma casa cheia de risadas. Como eu poderia imaginar que tudo desmoronaria? Os sinais de traição acumularam-se lentamente, como gotas de chuva antes de uma tempestade. Em 2022, Sarah começou a viajar para conferências médicas em Nova York, Filadélfia e até Chicago, voltando com histórias vagas sobre palestras e networking. Encontrei um recibo de um bar em Filadélfia com uma bebida que ela não tomava, uísque quando ela preferia vinho branco. Foi um colega que pediu, ela disse, mas a explicação soava frágil, como papel rasgado. Outra vez, notei um frasco de perfume masculino na bolsa dela. Tom Ford Oud Wood, algo caro e sofisticado que eu nunca usaria. Um colega deixou no vestiário, ela disse rindo nervosamente, mas seus olhos desviaram. Nossa vida sexual acabou. Ela alegava cansaço, estresse, a pressão da residência. É só uma fase, David. Ela repetia, mas a frase soava vazia. Max sentia a tensão, dormindo mais perto de mim, como se quisesse me proteger. Conversei com Mike no pub, o som de uma guitarra ao fundo. Cara, confia nela, mas fica de olho, ele disse tomando um gole de cerveja. Minha mãe, em uma ligação de Chicago, sugeriu, fale com ela, filho. O silêncio mata casamentos. Tentei, mas Sarah desviava. É só estresse, David, vai passar. Eu queria acreditar, mas a dúvida crescia, como uma sombra que engolia a luz. Certa noite, enquanto ela dormia, vi uma notificação no celular dela, esquecido na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Alex C. Mal posso esperar para te ver amanhã. Meu coração gelou, mas não abri a mensagem. Em vez disso, guardei a dúvida, dizendo a mim mesmo que era só um colega, que eu estava sendo paranoico. Mas a semente da desconfiança já estava plantada e crescia rápido. Em outubro de 2024, 1 ano e meio após a formatura de Sarah, olho para trás e vejo lições onde antes só via dor. Sarah me ensinou que amor não basta sem reciprocidade, que lealdade é um tesouro raro. Perdi uma esposa, mas ganhei liberdade, uma liberdade que eu não sabia que precisava. Corro à beira do Charles River, onde sonhávamos juntos, mas agora o sonho é meu.
Completei uma meia maratona em abril de 2024, sentindo o vento no rosto e o orgulho no peito. No trabalho, liderei projetos premiados, como o Health Bridge, que agora é usado em hospitais de todo o país. Liz entrou na minha vida como uma brisa fresca. Não é Sarah, mas é real, presente, com um sorriso que ilumina até os dias mais cinzentos. Viajamos juntos, rimos juntos, e pela primeira vez em anos, sinto que posso confiar novamente. Meus amigos, Mike, Rachel e até minha equipe no trabalho, foram meu alicerce. Meus pais e Emily, minha irmã, me lembraram que família é mais do que laços de sangue. É quem fica ao seu lado quando o mundo desaba. Sarah, ouvi que casou com Alex Carter, morando em um apartamento chique em Back Bay. Com vista para o Charles River, não sinto raiva, apenas uma tristeza distante, como uma música que toca ao fundo e já não mexe com você. Ela me usou como escada até a porta da vitória, como eu chamo agora, mas me livrei de alguém que não me valorizava. O divórcio foi o fim de um capítulo, mas o início de algo maior. Agora é minha vez de vencer. Sou doutor em resiliência, graduado na Escola da Vida. Corro pelo Boston Marathon Trail. Trabalho em projetos que mudam vidas. Amo novamente. A traição doeu como uma facada, mas me ensinou a voar. E pela primeira vez, sinto as asas abertas, prontas para o que vier. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.